A fusão nuclear tem um potencial além do que você pode imaginar. Tem o potencial de alimentar as estrelas. Ela pode oferecer energia praticamente infinita com zero emissões de carbono se ela puder ser recriada na Terra. E ao contrário da atual tecnologia de fissão nuclear, o Nuclear Fusion não produz nenhum resíduo radioativo a longo prazo. Durante décadas, a tecnologia parecia estar fora de alcance, mas a recompensa é tão grande que bilhões de dólares continuam a fluir para o campo. Entretanto, a principal instalação de pesquisa de plasma da Alemanha estabeleceu um novo recorde com seu novo reator de fusão nuclear, demonstrando que estamos nos aproximando do maravilhoso objetivo da energia de fusão, uma fonte quase infinita de energia limpa e renovável. O que é este novo reator de fusão nuclear e o que ele faz? Também, quando comparado com o pioneiro reator ITER, como este reator se empilha? O esforço para desenvolver um reator de fusão nuclear capaz de criar energia abundante e sustentável ou para imitar o Sol deu mais um passo à frente. Para os físicos, Fusion tem sido um tipo de santo graal. Ele tem o potencial de ser uma fonte de energia nuclear segura e limpa se explorada com sucesso. A fusão conecta átomos ao invés de separá-los, como fazem os reatores de fissão nuclear. Assim, nenhum resíduo perigoso e radioativo é produzido. Os cientistas do Instituto Max Planck, de Física de Plasma da Alemanha, ligaram um reator experimental e produziram plasma de hidrogênio em um dispositivo. Esse dispositivo é chamado de Stellarator Wendelstein 7X. O Stellarator é feito para segurar o plasma formado pelo esmagamento dos átomos de hidrogênio e o jateamento deles com micro-ondas até que a matéria atinja temperaturas de 100 milhões de graus, ponto em que os núcleos dos átomos se fundem para formar o hélio. O processo inteiro gera energia e reflete o que ocorre no núcleo do Sol. O núcleo do Stellarator, em essência, deve formar uma estrela em miniatura. O dispositivo foi lançado no final de 2015 no Max Planck Institute for Plasma Physics, demonstrando que ele poderia manter um ciclo de íons de hélio aquecidos a 1 milhão de graus, e isso por 1/10 de segundo. Os íons de hélio correndo através do plasma atingindo 40 milhões de graus Kelvin, 4 vezes mais quentes do que nos experimentos seguintes, quando 18 vezes mais energia foi fornecida para o W7X. Como ponto de referência, a superfície do Sol só alcança uma temperatura de 5.505 graus Celsius. Veja como o Stellarator ainda é poderoso. Enquanto a maioria de nós está familiarizada com a energia nuclear tradicional, que é gerada pela desintegração de grandes átomos, a energia de fusão é criada quando os átomos são fundidos juntos. É a fonte de energia mais promissora do futuro, porque não produz os mesmos problemas de radiação que a energia de separação dos átomos. Além dos painéis radioativos que revestem as paredes internas do reator, o Fusion é o tipo mais limpo de geração de eletricidade. Para que os átomos se fundam, devemos dar um chute grande, e isso é algo na área de 100 milhões de graus de pontapés, o que requer um tipo especial de máquina. Existem 2 tipos daqueles que agora são promissores, e o W7X é um deles. Os campos eletromagnéticos gerados pelo plasma resultante são usados por máquinas como o Tokamak Alcator C-Mod do MIT, para ajudar a manter o donut de geleia de partículas carregadas em linha. Com a nuvem quente e dançante de partículas no lugar, a injeção de combustível produz quantidades incríveis de energia. No entanto, ela é atormentada por instabilidades que fazem da geração de energia uma questão fugaz. Enquanto isso, o Stellarator usa bancos de bobinas magnéticas para conter esse plasma, lhe dando mais controle e permitindo que o anel quente dessa geleia de hélio gire por períodos mais longos. Mesmo que eles não correspondam à saída do Tokamak, a máquina W7X de 15 metros de largura parece ter nos mostrado um método para preencher essa lacuna. O reator nuclear ITER é outra tecnologia que se espera que abrace essa nova era de energia de fusão nuclear. ITER significa The Way, o caminho, em latim. O ITER é a primeira e maior máquina do mundo, atualmente em construção na Cadarache, um centro francês de pesquisa científica. A máquina produziria 500 megawatts de energia fundindo 2 tipos diferentes de hidrogênio, chamados de deutério e trítio. Isso é 10 vezes a quantidade de energia que seria necessária para funcionar. O ITER, quando terminado, terá um diâmetro de 100 pés e uma altura de 100 pés, o tornando um novo tipo de dispositivo de fusão nuclear. Será o maior experimento de física de plasma de confinamento magnético do mundo e o maior reator experimental de fusão nuclear Tokamak, quando o reator e o primeiro plasma forem concluídos no final de 2025. Da mesma forma que um Tokamak
usa ímãs supercondutores enormes para suspender o plasma de hidrogênio e aquecê-lo às temperaturas e pressões necessárias para fundir esse material em hélio, um Stellarator faz o mesmo. O Weldonstein 7X é composto por 50 bobinas magnéticas supercondutoras que têm aproximadamente 3,5 metros de altura. Ao invés do touro, ou forma de donut, de um tokamak, o Stellarator trava o plasma em uma figuração de torção e espiral. Os elétrons e íons de um tokamak são induzidos a fluir ao redor do tubo como uma corrente elétrica por um arranjo semelhante ao de um transformador. Essa corrente forma um campo magnético de looping vertical, que quando combinada com o campo já rodando o comprimento do tubo, produz as linhas de campo em espiral necessárias. No entanto, o tokamak é melhor para reter um plasma do que o outro. Até certo ponto, isso é porque a simetria de um tokamak permite que as partículas sigam caminhos mais suaves. É comum que grandes números de partículas microscópicas sejam perdidas em estelares devido ao grande número de agitações e ondulações que elas encontram. Isso levou a uma grande maioria de estudos de fusão desde os anos 70, culminando com o projeto maciço do reator ITER. Com a adição de placas de grafite à parede interna do Weldonstein 7X, temperaturas mais altas podem agora ser alcançadas. Esse revestimento interno, chamado de desviador, protege as paredes da câmara de torção ao mesmo tempo em que permite aos operadores bombear mais plasma a temperaturas maiores, dando aí mais controle à densidade e pureza do plasma de hidrogênio. O Stellarator Weldonstein 7X foi otimizado para mostrar que instalações de energia usando reatores de fusão do tipo Stellarator são viáveis. A fim de superar os inconvenientes dos Stellarators anteriores, um tremendo esforço teórico e computacional foi colocado no projeto do campo magnético que mantém o plasma aquecido, contido e afastado dos lados do vaso. Um dos principais objetivos era limitar essas perdas de energia do plasma devido à ondulação do campo magnético. Apesar de estarem ligadas às linhas do campo magnético, as partículas de plasma se deslocam para fora e são perdidas como resultado. Os tokamaks, por outro lado, têm perdas modestas devido à ondulação do campo magnético por causa de sua estrutura simétrica. Pequenos movimentos de vórtice no plasma, bem como turbulência, que também é incorporada como um canal de perda em Stellarators, afetam as perdas de energia aqui. Como resultado, diminuir as perdas neoclássicas é uma tarefa importante para a otimização dos Stellarators, a fim de alcançar as boas propriedades de confinamento dos tokamaks. Como resultado, o campo magnético do Weldonstein 7X foi projetado para reduzir essas perdas. O Weldonstein 7X já foi capaz de gerar plasma de alta temperatura e estabelecer o recorde mundial do Stellarator para o produto de fusão em alta temperatura, usando o equipamento de aquecimento disponível até agora. Esta combinação de temperatura, densidade de plasma e duração do confinamento de energia mostra como você pode chegar perto dos valores para um plasma em combustão. A análise de tal plasma recorde foi concluída em grande detalhe. Embora as perdas turbulentas fossem insignificantes nestas altas temperaturas de plasma, as perdas neoclássicas representaram 30% da energia de aquecimento, tornando-as um contribuinte significativo para o balanço de energia. Uma experiência de pensamento demonstrou agora o efeito da otimização neoclássica do Weldonstein 7X. Foi previsto que em plantas com um campo magnético menos otimizado, os mesmos valores e perfis de plasma levaram ao recorde de Weldonstein 7X, que também foram alcançados. Então, as perdas neoclássicas projetadas foram computadas, produzindo um resultado claro. Elas seriam mais do que a potência de aquecimento de entrada, que é fisicamente impossível. Isso significa que os perfis de plasma vistos no Weldonstein 7X só são possíveis sob campos magnéticos de baixa perda neoclássica. O oposto também é verdade. O ajuste do campo magnético de Weldonstein reduziu com sucesso as perdas neoclássicas. Os tokamaks, por outro lado, têm desvantagens significativas. Um transformador só pode conduzir uma corrente através do plasma em breves pulsos, o que é insuficiente para um reator de fusão comercial. A corrente no plasma pode às vezes vacilar abruptamente, causando interrupções, que são perdas rápidas de confinamento de plasma que podem desencadear forças magnéticas suficientemente fortes para danificar o reator. Mesmo projetos mais novos, como o tokamak esférico, são atormentados por tais questões. Os Stellarators, por outro lado, estão isentos. Como não há corrente de plasma circulante, os campos gerados por bobinas externas não precisam ser pulsados. Algumas equipes têm mantido o conceito por causa desses dois fatores. A energia gerada é virtualmente limpa porque o reator não produz calor através da divisão de átomos em uma reação nuclear controlada. Mesmo que o Weldonstein 7X não produza energia por si só, ele eventualmente será usado para criar um reator Stellarator e pode funcionar indefinidamente, nos aproximando cada vez mais de um mundo de energia quase ilimitada,
fornecida pelo mesmo processo que impulsiona o Sol. Vamos saber o que você acha disso sobre o reator nuclear na seção de comentários abaixo.